E já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E no próximo dia 25, nas instalações do Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, que fica localizado na Zona Oeste de Manaus, ocorre a entrega dos certificados aos alunos que concluíram os cursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. Os cursos referem-se ao período de 2012 a 2014. E agora vamos começar com o nosso bate-papo, hoje trazendo um tema muito importante para os pais e para as crianças. Não é fácil para um casal passar pela separação. Ninguém casa querendo se divorciar, muito menos tem filhos pensando que a relação acabará um dia. Se para os adultos isso já é difícil, o cuidado para tratar o assunto com as crianças deve ser redobrado. Um desses cuidados, por exemplo, devem ser observados como uma forma de dar a notícia para os filhos. E para falar mais sobre este assunto, hoje estamos recebendo a psicóloga Andressa Guerreiro. Andressa, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Andressa, desculpa a produção, já me corrigiu, não tem problema, programa ao vivo é assim mesmo. Andressa, e a gente já começa com a seguinte pergunta. Existe um momento ideal para falar de separação com os filhos? Como a gente deve dar essa notícia? Bem, primeiramente, sem meio de tanto conflito, porque para o adulto tudo bem, é mais fácil de entender o motivo todo da separação. Para a criança não. De preferência, é até bom que o casal chegue junto e comunique, converse, explicando para ele o motivo dentro das limitações da criança de entendimento, sem meio de briga. Agora, se for uma separação conflituosa, é bom que um fale de cada vez. Primeiro a mãe e depois o pai, para que não haja até brigas no momento e a criança vai questionar, e os pais também acabam realmente não sendo uma coisa bem adequada para a criança naquele momento. Agora também existe uma outra situação. Os pais devem conversar antes de entrar em um acordo realmente para passar essa notícia para as crianças, com certeza. Bem, eles têm que combinar para que na hora em que um fale, o outro não fale algo diferente e cause até uma confusão na cabeça da criança, porque, como eu falei anteriormente, para os pais é muito fácil até entender de lidar com aquela situação. Para a criança não, é uma forma completamente diferente. Tem que ter um cuidado, até porque o entendimento dela tem as limitações e tem certas coisas realmente que naquele momento nem vale a pena falar com todos os detalhes para a criança. A gente pode afirmar que hoje em dia essa notícia que está sendo dada para a criança é recebida de uma forma mais aceitável do que há 30, 40 anos atrás? Por que isso acontece? As crianças estão realmente tendo esse entendimento, esse desenvolvimento mais rápido? O que está influenciando aí nessa questão de aceitar a notícia dos pais? Muitas vezes a mídia, né? Até como nós podemos ver, novelas, essa interferência também realmente causa até uma certa aceitação. A modernidade toda, na escola, coleguinha, hoje é muito mais fácil ter filhos de casais separados do que ainda unidos. Agora, a questão realmente do entendimento da criança tem que ter um cuidado, porque para a criança entender toda aquela relação com os pais, realmente tem que ser uma coisa bem elaborada por eles, até para que não gere na criança certos conflitos mais tarde que possam ter que ser levados para um profissional ter um certo cuidado com ele, né? Que tipos de sentimentos essa notícia pode despertar para a criança, é claro? Primeiramente, se for uma criança que estiver em época de escola, vai com certeza gerar algum tipo de conflito na escola, de atenção, transtorno de ansiedade, ou ela pode causar isolamento, várias questões que englobam também, com certeza essa criança pode sentir. Isso também vai depender muito como era antes da separação essa relação com os pais com a criança. Se eles eram uma família muito unida, participativa da vida da criança, pode ser até que a criança ela tenha essa passagem não com tanta dificuldade, mas se for aqueles pais que já não participavam muito da vida da criança ou que geralmente a criança presenciava muitos conflitos, muitas brigas, com certeza na hora até de informar, de comunicar, vai gerar
um certo problema para a criança, com certeza. Como eu falei no início, cada idade, uma reação diferente. A questão da linguagem também faz a Exato. diferença, porque quanto mais nova, mais clara, e até pode usar de algo de forma dinâmica, pedir a ajuda também da equipe multidisciplinar Sim. da escola da criança, pode ajudar, é isso? Pode sim. A questão é quanto menor, mais delicado. Até porque também é muito relativo. Existe a fase da adolescência, em que os filhos já presenciaram, já têm um certo tempo ali com aquele casal, o convívio, então, e acaba, digamos assim, tem um crescimento, às vezes, durante muitos anos, de uma relação muito conflituosa. Com certeza, na época da adolescência, em que os pais chegam até se separar, pode ser que esse adolescente tenha vários tipos de comportamentos não muito positivos. Pode ser levado até, às vezes, muitas das vezes, para as drogas, para problemas mais graves que realmente vão interferir na relação social, psicossocial da criança e do adolescente também. Bom, nós falamos da questão dos cuidados que os pais devem ter também com essa criança, com os filhos nesse momento delicado. E a gente vai mostrar aqui na nossa tela interativa, porque a nossa produção selecionou algumas dicas, o que os pais devem fazer nesse momento delicado. Bem, primeiramente, falar e ouvir os seus filhos, isso é muito importante. Ter um bom senso da situação, do que está acontecendo, para realmente não passar uma informação errada até para o filho. Impor limites para a criança, devido a toda aquela relação conflituosa que com certeza vai precisar. Amar seus filhos, independente da situação em que se encontra o relacionamento amoroso, que é algo que muitas vezes, por ele estar vivendo uma relação conflituosa, acaba esquecendo um pouco o lado da criança e vivendo somente aquela situação, aquele problema, e achando que a criança vai ter o entendimento de estar aceitando, de estar compreendendo, e não é assim. Eles têm que saber diferenciar e não mudar, porque se não mudar o comportamento em casa, no cotidiano, em relação aos filhos, com certeza essa passagem vai ser mais branda para o desenvolvimento da criança também. Agora, o que os pais não devem fazer? Eu já vou comentando sobre este assunto, que algumas situações que nós vamos ver aqui, inclusive, é muito comum realmente nos dias atuais. Exato. Que a criança funciona como algo de troca mesmo, uma moeda. Ela está ali no meio do conflito entre pai e mãe. Talvez o pai ou a mãe tentam fazer com que essa separação seja mais difícil, coloca realmente empecilhos, tudo isso. E a gente já vai comentando sobre isso. Falar mal um do outro para o filho. Nem pensar, de jeito algum. Até porque, se realmente isso acontecer, é chamado de alienação parental. É um problema seríssimo que muitas pessoas cometem em relação à criança, nos relacionamentos, sem saber a gravidade da extensão que isso pode ter na vida da criança. Jamais. O problema do casal é para ser resolvido entre os dois. A criança é fora parte. Vocês não podem englobar e colocar a criança também nessa situação, porque é como eu falei anteriormente. O entendimento dela é bem diferenciado do entendimento do adulto. Não colocar ela em questão do teu conflito, do casal. Você ela falou, é fora parte. desculpa, você falou da questão do desenvolvimento, que essa confusão, essa discussão entre pais podem atrapalhar no desenvolvimento da criança. Se a criança está passando por essa situação e ela cresce vivendo nesse meio, eles não param de jeito nenhum, o que pode acontecer com a criança? Que tipo de traumas ela pode ter no futuro? Desde criança, ela pode gerar um transtorno de ansiedade, um distúrbio alimentar, pode ficar uma criança obesa ou uma criança geralmente muito magra, déficit de atenção na escola. Pode ser uma criança que tenha certa dificuldade de relacionamento, porque ela vai achar que já com os pais foi daquela forma. Então, quem sabe também no meu relacionamento não pode ser, pode gerar um certo trauma em relação ao relacionamento e ela criar esse bloqueio, essa dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Inclusive, até levar essa situação dos pais para o Exatamente, relacionamento, também né? pode levar. Pode também ser de uma forma positiva ou negativa. Ela pode levar e botar em questão no relacionamento que ela nunca jamais vai cometer o mesmo erro que os pais, ou também pegar o que os pais fizeram no passado, na infância, e cometer os erros também no seu relacionamento. Com certeza pode acontecer. Doutora, agora a nossa repórter Naine Carvalho foi às ruas da capital amazonense para saber da população
Que tipo de situações elas estão vivenciando, já vivenciaram, conhece alguém que esteja passando por isso realmente? O que elas têm para falar sobre este assunto e você confere a partir de agora. Sua opinião, você acha que os pais separados podem influenciar na criação dos filhos? Sim, claro, pode sim. Por que, na sua opinião? O filho sente, né, a separação dos pais. Com certeza, né? Por quê? Porque fica separado, as crianças precisam de um de outro, né? Com certeza, Você já passou por alguma situação assim? com certeza. E como que foi informar os filhos? Difícil mesmo. Muito ruim, ó. Mas e hoje, você tem contato com eles? Tem? Hoje já estão tudo grande já, hoje já, graças a Deus, tá tudo bacana agora. Mas quando foi pequeno, foi ruim. Pode, né? Por que, na sua opinião? Porque pai separado, o filho sofre muito, né? Com a ausência dos filhos, né? Que o filho precisa de um pai para criar. E se depender só da mãe, a mãe não vai ter essa força de botar essa criança para o mundo, né? Tem que ter o pai. Olha, quando eu me separei, não foi um caso muito grave, mas eu me separei, mas eu assumi todo o filho que é nosso, né? Na hora da separação, teve essa preocupação com o sofrimento dos filhos? Porque eles sentem também, né? Sente demais, sente. Por mais que a gente cuide a pai e tenha aquele cuidado com eles, sobre a vida deles, que são adolescentes, são umas crianças pequenas, mas eles sofrem, eles falam, eles perguntam por que a gente não tem feito aquilo, por que aconteceu aquilo. A gente quer explicar, mas às vezes não tem nem explicação, porque eles não acreditam. Que pais separados pode influenciar na criação dos filhos? Eu acho que não. Por quê? Vai da criação das crianças, né? Depende dos dois. Se os dois entrarem em acordo, afinal meus pais também são separados. Separados a gente era pequeno e pra mim não mudou nada. A convivência continuou igual com os dois. Só que os dois se separaram numa boa, né? Não teve discussão nem nada, entraram em acordo, então... Bom, e a pergunta que ficou no ar e não quer calar. Separação dos pais podem influenciar na educação dos filhos? Sim, pode. A questão que geralmente influencia é porque os pais, eles começam a mudar as atitudes com o filho. Né? Eu separei e muitos acham que acabam também se separando dos filhos. Então, o que é, primeiramente, não mudar o relacionamento com os filhos. Separou, tudo bem, não deu certo? Relacionamento com o filho tem que permanecer, tem que existir formas, acordo se organiza com a mãe, com o pai, para que as atividades permaneçam e que não mudem em relação à criança, porque se não mudar, tem um grande lado positivo de realmente ele passar por essa situação sem tanto sofrimento, sem tanto conflito. Agora, havendo modificações, o relacionamento vai se distanciando, é claro que aquela criança vai sentir e com certeza futuramente vai ter problemas mais graves em relação a ela. Mas quando os pais já têm outra pessoa na vida, como contar isso para a criança, como lidar com essa situação? Isso a gente responde no próximo bloco e você de casa também pode participar ao vivo do nosso bate-papo através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. O número da produção, anota aí, 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.